Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com meu amigo e sócio Samir Caran, recebendo um cara muito especial, Cícero Gomes, educador e gerente de pessoas da Evolucional. Cícero, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí. Bem-vindo, Cícero. E hoje vamos falar sobre um assunto quentíssimo que é gamificação. Se você curte gamificação, não esqueça de seguir a gente aqui, coloque suas perguntas. A gente está com uma funcionalidade nova no Spotify, inclusive você pode colocar as perguntas que a gente vai buscar. No Spotify, tecnologia, responder né? no YouTube também. E não esqueça, galera, de seguir a gente, curtir o vídeo aqui, que vai ser um papo bem bacana. Cícero, obrigado, né, mais uma vez por ter vindo aí. Muito fera. Cícero, que história é essa que você é o maior gerador de memes do ensino brasileiro, cara? Então, roda a internet. Tem a fama, né? Fama aí. Tem, é uma fama... Eu tenho orgulho. Justificável. Boa. É uma fama justificável, né? É porque é o seguinte, eu fui coordenador do curso de Gestão da Inovação, né, da UFSCar, onde eu conheci. Onde nos conhecemos, legal. Verdade. Samir, grande professor. Tamo junto. E lá, como coordenador, tem a função de acompanhar a aula, né? E ajudar a mediar. Então, o aluno faz uma pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se achar que é o caso de o professor aprofundar, eu chamo a atenção, né? Eu falo, professor, tem uma pergunta aqui legal no chat e tal. Até porque a minha turma, a turma 3 de Campinas, era uma turma muito ativa. Nossa, pelo amor de Deus, eu lembro. Eu lembro que você comentava. E aí, uma forma até de deixar a aula mais leve, né, eu vi isso, tá? Vou ter que dar o crédito, porque não foi ideia minha, mas acho que assim, a gente vai evoluindo, trazendo, né? Exatamente. As coisas. Isso Co-criação. aí, a ideia, desculpa te interromper, a ideia de podcast foi minha. Eu tive essa ideia no passado de criar podcast, né? Então eu não gosto que copiem coisas, tá? Porque eu tive a ideia de podcast, que eu preferia não gravar mesmo. Sabia que tinha um dono essa ideia. E aí, quem teve até onde eu saiba foi o Ramires, da turma de São Paulo. Legal. E aí eu fui dar a aula pra turma de São Paulo e vi aparecendo os memes. Ali, falei, cara, isso é muito legal. Muito. Por quê? A gente vê o meme muito como uma zoeira, assim, né? Uma coisa inconsequente. Mas eu pensei, o meme, ele precisa de um contexto. Pô, e se esse contexto foi justamente o conceito que o professor tá passando? Sim. Grava o conceito de uma forma brilhante, né? Não, e muito provavelmente aqueles memes que você gerava, Cícero, se eles fossem tirados dali, postados, sei lá, no Facebook, não ia ter nenhum efeito. Não tem um contexto. Né? Provavelmente alguns teriam, porque você era muito bom nisso, diga-se de passagem. Isso a mim me mandava, eu morria de rir. Mas eu entendi o contexto da aula. Então, Agora... Era muito bacana. E você era obrigado a prestar atenção na aula, Exato. né? Então você já tava ali na interação. É um alto desafio. Assim, eu não vou trazer meme genérico. O meme é com o que o professor acabou de falar 30 segundos depois. Então, isso é uma coisa estimulante. E já que estamos falando de gamificação, o funcionamento dos memes tem a ver com características de gamificação. Principalmente, característica de propriedade. Pessoas querem se sentir donas de alguma coisa. Legal, então, um meme que cita algo que você falou durante a aula tem 1000 vezes mais valor que um meme genérico. Que legal. E a imprevisibilidade. Que o negócio é o seguinte, a gente quer ser surpreendido, mas existe um equilíbrio ideal. Você tem que saber que vai acontecer alguma coisa, mas não exatamente não pode saber o quê. É. Olha, que legal, Então, hein? você sabe que vai ter meme, mas você não faz Não ideia sabe de qual. Então, saber que vai ter um meme faz você ir pra aula já mais já animado. é uma motivação. Fala, o que será que vai ter Cícero, de meme genial. hoje Cara, e tal? Genial. Tem uma experiência na Performa, inclusive, né, que a gente tava, na época que a gente criou e relançou os valores da empresa, né, a gente fez todo um processo lá de propósito, de reposicionamento. E aí o pessoal tava com um monte de ação, como é que a gente vai fazer dinâmica de valores? Aí faz dinâmica e não sei o quê, pega os valores e faz isso e... Pô, legal. Aí um dos colaboradores pegou e fez um monte de figurinha com a galera do evento, cada figurinha com o valor da empresa. E postou. Cara, foi a estratégia que mais funcionou. Não preciso nem te falar o quanto isso viralizou. Viralizou. Claro, que aí sim a galera absorveu os valores. Porque depois você botava na intranet. Quais são os 6 valores? Tem esse, puxa, qualquer outro. Cara, depois das figurinhas, a galera, essa é a figurinha do fulano. Passou a associar os valores. Cícero disseminou assim, ó. Super rápido. Impressionante. A gente fez coisa semelhante lá na Evolucional. Nossos valores lá são
forma a palavra evolua. Da hora. Evidências, visibilidade, operação, liberdade, união, autonomia. Olha, que legal. Antes a gente tinha a plaquinha de missão, visão e valores. Sim, mas ninguém lê. Ninguém lê, e quem lê não lembra, é tudo meio genérico. Fica desconectado. Legal. Eu queria dar um passo atrás, já que a gente tá falando de gamificação, para você contextualizar um pouquinho assim. Tem uma definição? Tem. O que é gamificação? Tem. Bora. Vamos lá. Pessoas acham que gamificação é trocar as coisas por jogos. Não é. É usar elementos de jogos, elementos, mecânicas de jogos em coisas que não são jogos. Então, as pessoas têm interesse em jogar. A gente fala assim, poxa, a pessoa quer o quê? Quer dinheiro. Não, a pessoa gasta dinheiro para fazer coisas. Sim. Então, o dinheiro não é o definitivo. A principal moeda de troca, Tem alguma coisa que motiva as pessoas. Jogos são coisas em que você gasta dinheiro, gasta tempo e, em geral, não ganha nada. Mesmo quando você ganha um tipo jogo, você. é só... Você entendeu? Me definiu. Beleza. Inclusive, hoje é que a gente não lança simultaneamente, né? Mas, inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando, é o lançamento do Diablo 4. Ah, é hoje. E eu já Diablo estou 4. preparado pra virar madrugada jogando. Entendi. Boa. Clássico. E não vou Porque- ganhar nada e paguei caríssimo no E jogo. pagou e vai perder tempo. Prazer de jogar. Prazer E do tô prazer. queimando um day off meu da performance. Então, você vê quanta coisa eu pus corroborando o que você acabou de falar. Corroborando Exemplo totalmente. vivo. Então, quer dizer, nós professores, por exemplo, eu dei aula durante 22 anos. E aí a gente sempre, poxa, mas essa molecada só quer saber de joguinho, né? Quer ficar aí no celular e tal. Um caminho é você brigar com o jogo e falar, olha, é pra vocês pararem de jogar e ler Dom Casmurro, Machado de Assis. Outro caminho é, Piano. o que será que o jogo tá fazendo Que eu retém não esse estou cara? fazendo, É. entendeu? O que eu posso aprender com o negócio que funciona, Meu. já que eu tô tendo dificuldade? Isso é gamificação, é pegar o que funciona no jogo e levar para campos em que a gente tá tendo alguma dificuldade de engajamento. Gamificar é engajar. Engajar. E você falou dois elementos que eu achei sensacional, né? Como é que é? Um é o elemento surpresa Propriedade. e propriedade, de você se sentir parte. Tem outros? Tem, assim? tem. Isso aí é um framework de gamificação chamado Octalysis, criado por um autor chamado Yu K. Shaw. Depois eu coloco... Boa. Legal, a Textinho gente pro coloca a pessoal referência pesquisar. no Boa, manda nas que a gente mídias pede pra sociais, colocar. legal. Escreveu um livro chamado Actionable Gamification, em que ele descreve o sistema dele, e aí ele fala o seguinte, esses 8 fatores justificam praticamente tudo que uma pessoa faz. Que legal, cara. E os sistemas que têm sucesso em engajar utilizam em maior ou menor grau cada um dos fatores, e eu utilizei todos no curso do MBI. Por isso que a gente começou com 17 alunos em 2020. O curso era para começar em março de 2020. Presencial. Nossa. Que timing, Já entenderam, né? Que Já timing. O curso era Vocês pra combinaram com o começar- coronavírus, né? Combinou com os chineses. Olha só, eu lá entrevistando a galera. Não, vem aqui fazer o curso, vai ser presencial, 2 anos, né? Semana sim, semana não, sábado o dia inteiro, em Campinas, lá. Certo. Estourou o coronavírus, tive que ligar pra pessoa e falar assim, não vai começar em março, porque a gente não faz ideia de como vai como vai reformular. Não vai ser presencial, isso já está definido, e não podemos devolver uma dinheiro. parte do dinheiro. Legal. Isso aí não tem como falar de forma gamificada, né? Isso aí foi de na lata. Foi na lata. Tá. 17 pessoas toparam. Tá bom. Pô, E terminaram o curso 18 pessoas. Ficaram como todas... assim? Nasceu algum E bebê no entrou meio? um- do- É o que tá grávido. 2 entrou se mais um apaixonaram na- durante o curso, transaram e tiveram um lindo bebê. Ó. Que nasceu gamificado. Podia até ser, mas foi isso. A gente conseguiu ter 100% de Que massa, hein, Cícero? formatura Cícero, na turma. surreal Você sabe que não isso. existe. Surreal, Não, nunca vi, surreal. Ó, nunca vi. exatamente, Todos os meus eu ia anos dando comentar aula. isso. Todo curso tem drop. Não tem... Não, E aplicamos conceitos de todos esses gamificação elementos você na aplicou prática, no exato. curso. E tem uma lógica. Não é você chegar... Então, esse é o caso. Vamos lá. Gamificação, então, é você usar elementos de jogos para aumentar o engajamento. Dá um exemplo pra galera que não sabe Tá. o que é isso e tal. Como é que eu pego alguma coisa que não é nada e transformo e uso um elemento de um jogo? Exemplo que todo mundo conhece. Milhas aéreas. Tá. Milha é um elemento de gamificação. Você acumula um tipo de dinheiro virtual Tá. que você pode trocar por alguma Por coisa algo. depois.
Então é assim, tem uma ação que eu, criador do sistema, quero que você faça. Beleza. Eu tenho que colocar algum tipo de recompensa. Entendi. Milhas são uma recompensa, mas milha é a gamificação 1.0. Sim. É a gamificação lá do século passado. Sim. Muito antes da gente falar de redes sociais, digital e etc., já existia já tinha acúmulo programas de fidelidade, vamos chamar assim. Tanto que muita gente desencana de milha. Sim. A pessoa acha que o trabalho não vale a recompensa. Não é verdade? Senão não existiriam empresas como 1, 2, Exato, 3 que milhas. compra e vende pontos. Milha. Ou seja, é o básico. E aí é o mais fácil de a pessoa entender. Eu quero que a pessoa faça uma coisa, eu vou dar para ela uma recompensa. Uma recompensa. Tá? Legal. Isso é uma das formas de você motivar as pessoas. Esse é o fator 4 também, tá? Esse é o fator de propriedade, posse. Dar coisas para a pessoa é ativar o fator da posse. Boa. Então, um dos 8 motivos de a gente fazer tudo que a gente faz é querer ser dono das coisas. Só que a gamificação 1.0, ela é muito assim. Eu pego um negócio que já funciona, que já existe, e coloco uma camada de gamificação por cima. Eu não me aprofundo no porquê a coisa funciona. Tá. Entendeu? Eu chego um negócio já meio pronto. Do tipo, meus alunos não fazem lição. Vou dar R$10 para quem entregar a lição no final do mês. Pelo amor de Deus. Meu vendedor não tá vendendo bem. Vou dar um bônus de R$1.000 para o melhor vendedor. Isso aí é o 1.0 que você falou, é um básico. Isso é a gamificação básica que nem sempre funciona. Perfeito. Tá? Por quê? Porque antes de você chegar com a solução, você deveria entender quais são os fatores de motivação que mais fazem sentido para essas pessoas. Entendi. Isso é a gamificação 2.0. É aquela que, em vez de pegar o que já existe e simplesmente colocar uma camada de prêmios por cima, ela se aprofunda. Entendi. Por que a pessoa não está fazendo o que eu quero que ela faça? Eu vou encontrar um desses 8 fatores. No mínimo. Primeiro é propósito. A pessoa quer sentir que ela faz parte de algo maior que ela. Sim. Por que a pessoa doa pro Greenpeace? Propósito, uma causa, né? Muito maior. Ela quer dormir à noite falando, fiz uma pequena parte ínfima que seja para preservar o ambiente, que é uma coisa com a qual eu me importo. Fez uma festa na casa dela, comprou um pacote de canudinho. Aí, pra se sentir melhor, ela doa pro Greenpeace. Sim, é relativamente comum. Ou ganhou muito dinheiro de uma forma não tão recomendável, mas fez uma doação gigante. Gostei da lisura da sua educação, Cícero. Ou doa, não, interessante. Ou doa para a igreja, ou doa para alimentar gatos de rua. Sim. E ainda fica muito bonito na fita, né? Sim. Do tipo assim, eu ajudei... Mas estamos sendo cínicos aqui, né? Estamos falando que a pessoa, ela tem consciência de que ela está fazendo isso para lidar com a própria culpa. Não necessariamente. Tem uma história bem famosa que é de um hospital nos Estados Unidos em que uma equipe foi fazer um documentário e aí foram perguntar para a pessoa o que ela faz. Foram perguntar para os médicos, para as enfermeiras e perguntaram para um faxineiro. Né? O que você faz? Esperando que ele respondesse, aí eu limpo o chão. Qual é a resposta dele? Salvo vidas. Eu salvo vidas. Boa, hein, mano? Por quê? Porque contaminação é uma das maiores causas de morte no hospital. Animal. Not on my watch. Se eu tô limpando, ninguém vai morrer de contaminação porque eu pego o controle remoto e eu passo ali. Esse cara, quando der o horário dele sair e ele estiver no meio da limpeza, ele não vai parar e falar... ele vai terminar porque ele não vê o trabalho dele como eu trabalho para ganhar meu salário no fim do mês. Ele vê assim, eu trabalho porque vidas dependem de mim. Se eu não fizer meu trabalho... Isso é propósito. Então esse é o primeiro fator. Eu tento trazer as pessoas por meio de um propósito. Então no curso de inovação, a gente tem que vender a ideia de que um mundo em que as pessoas praticam inovação é um mundo melhor. Sim. Milhares de problemas no mundo se baseiam em a pessoa não ter um pensamento inovador, ter um pensamento retrógrado, ter um pensamento muito focado em repetir o que já foi feito, tem um pensamento muito voltado em não entender, a pular direto para a solução antes de entender os problemas. O que a gente fala aqui no podcast, acho que quase todo episódio, né? Porque a gente fala muito sobre inovação. Eu acho que a gente repete isso... Acho que todos. 3 vezes por dia. Então, apaixone-se pelo problema. Exato. Isso, o mantra Depois da a gente discute a solução, né? E isso é propósito. Aí o 2 conquista. A pessoa quer sentir que ela está conquistando coisas. E a frase que eu uso é: merecer é melhor que ganhar.
E na prática, num ambiente de aula, o que é a conquista, por exemplo? Como é que você estimula que ele vá na aula, participe? Já é um elemento de conquista, só para começar. Tá. Você falar assim, ó, parabéns. Entendi. Você fez um bom trabalho. A pessoa tem que sentir uma conexão entre o que ela fez, que é desejável, e a recompensa que ela tem, mesmo que seja uma recompensa simbólica. Entendi. Né? O que a gente faz de prática na aula? A gente dá badges. Ah, boa. Badges. Entendi. Eu criei uns desenhos. Soa mais como conquista ainda, Isso. porque Mais é como conquista. físico. No começo, era virtual, que a gente estava totalmente badge virtual. virtual, Começou assim. Mas... Então, a pessoa entregou o trabalho. Na primeira aula, a gente fez uma atividade de a pessoa responder perguntas e tal. Quem acertou mais, chegou numa badge detetive. Para a pessoa que mais conhece os colegas já no primeiro dia de aula. Chegou da hora. um link do Google Drive. E isso é muito importante, porque não tem que ter dinheiro, não tem que ter grande... Sim. Eu desenhei, Sim. peguei ali uma lupa, coloquei num fundinho redondo, criei no Google Drive, pus o link, mandei para a pessoa e falou, parabéns, você ganhou a badge detetive porque você ficou em primeiro lugar. E aí, a gente foi acumulando. Sim. Então, entregava uma tarefa, aparecia ali a badge, mente sobre matéria, porque entregou a tarefa sobre mindfulness. Lembranças do colégio, porque entregou a tarefa que era falar uma experiência marcante e tal. No final do módulo Self-Innovation, que foi o primeiro, os alunos receberam uma caixinha misteriosa em casa que tinha todas as badges em forma de bottom. Pra Que eles legal! pregarem na mochila. Que genial. Entendeu? Genial. Conquista. Baratíssimo. Sim. Entendeu? Muito simples de fazer. Exige apenas você estar atento para entender que as pessoas dão valor a isso e criar a badge de tal forma a reforçar aquelas atitudes que você quer privilegiar. Então, uma coisa eu vou dar um prêmio para quem chegar primeiro na sala de aula. Não estou dizendo que eu quero pessoas que sejam pontuais. Sei lá. Eu vou dar um prêmio para quem entregar o trabalho que eu senti que a pessoa caprichou mais, entendeu? Eu estou dando uma mensagem. Então, cada badge... Você está subindo a barra. Eu estou avisando para a pessoa, olha, tal ação que você fez é uma ação desejável. Massa. É a mesma lógica da troca de faixa em artes marciais. Sim. E por que eu falo que merecer é melhor que ganhar? Porque o valor da badge é irrelevante. Mas, como ela é vinculada a uma ação da qual você tem orgulho, ela passa Não a ter é o badge o valor. O valor é o que você fez. É você lembrar. Quanto vale aquilo? Lembrete 50 centavos. Sim, não. você é merecedor. Exato. Você pode comprar um Oscar no mercado Exato. paralelo, entendeu? Vai pagar, sei lá, $3 mil, $10 mil, e ele nunca vai ter o mesmo valor de um Oscar entregue para você na cerimônia. Legal. Então, a gente falou até agora de propósito. Os caras é uma enciclopédia, né, Léo? Aí falamos agora da conquista. Terceiro é criatividade. É o seguinte, as pessoas querem sentir que elas têm poder de decisão, que elas são donas do próprio destino. Então, tem que dar opção para as pessoas. Por exemplo, eu dou uma tarefa, eu falo, tem a versão básica e a versão avançada. A versão avançada é totalmente opcional. Só de falar que é opcional, aumenta a probabilidade de a pessoa querer fazer. Um desafio, né? Tipo, mais assim. Porque se eu falar assim, é obrigatório, alguma coisa no cérebro da pessoa diz quem você pensa que é para decidir o que eu vou fazer no meu fim de semana. Não é? Que massa, cara. Como que eu fazia... É conhecer a mente humana, né? A gamificação acho que é 100% entender o funcionamento da mente humana, né? Sim. E todo mundo trabalha com seres humanos. Sim. Até quem trabalha com inteligência artificial, no fundo, trabalha com dilemas humanos. Sim. Como que a humanidade vai lidar com isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, outra coisa que a gente já repetiu aqui 500 vezes, né? Não existe relacionamento entre empresas, existe relacionamento sempre entre pessoas. Você está lidando com pessoas o tempo inteiro. Se você entende motivação, você entende as pessoas. Se você entende as pessoas, você vai ser mais bem sucedido, seja lá o que for que você vai fazer. Quarto. Então, a pessoa quer ter... Então, um exemplo da sala de aula. Eu sempre dava prova de literatura, eu dava 2 livros por mês. A pessoa pode escolher um dos livros. Você dá a opção de escolha ali. Porque o meu propósito não é que a pessoa leia os livros que eu gosto. É que ela leia o maior número possível de livros e conclua que existem livros legais e livros chatos. E escolha aqueles que ela acha legal e continue lendo pro resto da vida. E que vai ser diferente entre a gente. Vai ser diferente. Vai ter livro que você vai achar maravilhoso, eu vou achar chato e vice-versa. Exato. Normal. Cara, deixa eu te falar, eu nunca tive um professor que fez isso. Era sempre... É isso aqui, tal acabou. coisa, faz isso, faz aquilo.
Se eu pedisse uma alternativa, eu acho que ele ia falar, então você vai ler 2 pra deixar de ser chato. A sala inteira vai ler 1 e você, pra deixar de ser inconveniente, vai ler 2. É possível. É possível. Você tem que dar a opção. Você ainda toma uma marretada. A opção não tem que ser tão significativa que você fala assim, nossa, mas eu não posso deixar o aluno fazer o que ele quiser. Não é fazer o que ele quiser. Ele vai ter que ler um livro. Sim, sim. Não, eu entendi. Entendeu? Vou Mas tentar usar isso um em uma sala. pouquinho que seja uma aula minha. de opção já dispara o sentimento de agência. A pessoa se sente responsável pelo resultado, porque afinal foi ela que escolheu. E aí, no geral, a galera aderia a esse opcional. Claro. Tipo assim, quantos por cento, sei lá. Então, Mais por da exemplo, metade fazia. Eu dei aula lá no ângulo do 6º ano até o 9º ano, né? E dava um livro por mês, 9 livros por ano. Uma galera lia os 2 e eu fazia parecer que eles estavam sendo malandros. Eu falava, pessoal, eu vou dar as 2 provas na sua mão. Se, sei lá, você ler os 2 livros, você pode escolher fazer a mais fácil. Entendeu? Eu não vou conferir, só vou pegar a prova ali, então. E aí o aluno se achava o máximo. Falava, nossa. Eu sou esperto. Passei a perna no Cícero. Li todos os livros, ele não. Ele nem achou que eu ia ler só um, li Eu li tudo. os 2 e fiz a prova mais fácil, que eu não sou trouxa. E acha que tá na frente. É. Cara, como é que E a pode galera isso, lia. Cícero? Pelo amor de Deus. Mas tem que evitar uma coisa, Professor trouxa, Que- li tudo. eu chamo de Enganei ele. efeito Netflix. Tá. Quando o número de opções é exagerado, É. você gasta mais tempo Na escolha, sofrendo a necessidade da escolha do que aproveitando o que você Sim. escolheu. Sim. Tanto que a própria Netflix mudou. É, verdade. Antes, todos os filmes apareciam assim num negócio sem fim. Aí começou a fazer várias linhas com temas diferentes. Então você tem 2 eixos de escolha. Então você vê um número menor de filmes e quando você roda dentro daquele eixo. Isso diminui o número de escolhas e é menos frustrante. Então você tem que tomar esse cuidado Ô, também. Cícero, Genial, vamos hein, continuar, cara? Porque eu Que tô isso, curioso. delícia. Com... 4. O Esse quarto... aqui vai 4 é a ficar... posse. 4 é a posse. A pessoa quer ganhar coisas. Sim. Mais você falou importante. da propriedade, É. você acha que A você já pessoa tinha quer falado? sentir dona das coisas. É diferente. Boa. Tá? Eu te dar R$1.000, beleza, tem valor. Mas você conseguiria R$1.000 por conta própria. Daqui a um ano, você não lembra que fui eu que te dei aqueles R$1.000 que viraram. É o que você falou, ter o nome no meme lá, 6 por jogos, exemplo. é. Então, pô, esse meme tem o meu nome, fui eu que falei essa frase, né? Me Agora, sinto. você curte Diablo, certo? Porra, Eu isso fui aqui. pros estúdios da Blizzard, por exemplo, e aí lá tinha uma edição especial do Diablo. Aí eu falo, putz, você vai curtir. Deixa eu levar. Aí me custou, sei lá, $100, né? É menos de R$1.000 e pra você vai valer 3 mil, Para. 5 mil, Para. certo? Porque eu falava, ó, lembrei de você quando tava lá na Blizzard, acho que você vai curtir muito a edição especial com a arte do jogo e tal. Que isso. Entendeu? Não precisa nem continuar. Quando é que você vai pra aqueles caras? Quando você vai lá... Por isso que a gente valoriza presentes. Dá sim. presentes, tá? É isso que explica uma coisa que economicamente não faz sentido. Dar presentes economicamente é uma destruição de valor. Por quê? Você assistiu muito Big Bang Theory com o Sheldon lá, que ele fala sim, isso. o Sheldon tem essa teoria. Avisar pra minha esposa, deixando claro que eu não dou presentes, porque isso é uma destruição de valores, tá? Destruição de Eu valor. Você queria acabou de dar um argumento mas agora. eu não dou, porque isso é destruir valores e eu não destruo valores. Mas aí, mas isso aí é um pensamento que só funciona com o Sheldon. Exato. A não ser que seja casado com o Sheldon, você vai ter que arranjar outro argumento. Tá? Não, minha mulher Ou ela vai responder, arrumar outro tá bom, marido, pode destruir valor e Exato. segue dando os presentes aí. A gente pode virar isso ao contrário. É o seguinte, quando eu compro um presente e eu paguei, sei lá, R$300 e eu entrego pro Samir e falo, ó, tá aqui um presente. Ele teria pago 250. Então, na cabeça dele, aquele presente não vale R$300. Ou seja, eu destruí R$50 de valor Sim. nessa troca. Entendeu? Eu gastei mais do que ele valoriza. Então, o que eu faço? Tem que inverter. Eu vou gastar menos, mas eu vou atribuir valor de uma outra forma. O cérebro tem dificuldade de lidar com incentivos econômicos e não econômicos ao mesmo tempo. Então, normalmente... Ele escolhe um. E em geral ele escolhe econômico. Quando Entendi. você coloca dinheiro na equação, é difícil demais o cérebro esquecer daquilo. Até porque é mais fácil de você mensurar. Isso. E o cérebro, ele tende a economizar energia, A né? ser racional. Exato, exato. Sistema 1. Isso.
dou rápido e devagar. Exatamente. Sim. O cérebro... Talvez isso tenha a ver porque que a gente fala aqui em OKR, por exemplo, não atrelar isso a um bônus, a um reconhecimento financeiro. Né, OKR, senão você vai desvirtuar todo o processo e vai tentar ir pelo caminho mais fácil e na verdade OKR é você se desafiar, é você se transformar a empresa, né? E se atrelar isso a uma meta financeira, você acabou de destruir o processo. Talvez até inconscientemente a pessoa faz a conta e fala, não vale a pena 20 horas a mais de trabalho para ganhar por R$75. Ah, não, esquece. Deixa pra e lá. não é sobre isso. E não é, tem nada a ver. Exatamente. Então, interessante. O 4 é você se sentir dono. Eu vou criar uma situação que faz com que a pessoa se sinta mais dona daquele presente do que ela se sentiria de outra forma. Porque, em geral, a gente valoriza o dobro aquilo que a gente se sente dono. Boa. Em relação ao que a gente não se sente dono. Então, por exemplo, lá no Evolucional a gente tem uma ação de clima e cultura que é o aniverevo. Quando a pessoa faz 1 ano, 3 anos, 5 anos de empresa, ela ganha alguma coisa. Quando ela completa 3 anos, ela ganha um Funko. Sabe? Sei. Que custa, sei lá, 150, R$200. Mas o Funko é escolhido por 3 pessoas indicadas por ela. A gente fala assim, ó, fala aí, com a sua 3 cara, amigos seus, entendi que você gosta. eles escolhem e escrevem uma cartinha explicando por que enxergam aquela pessoa naquele Funko. Cara, tem uma Legal, hein? funcionária, trabalha com a gente, lidera a área lidera a área de Lean, que é a Mabi, né? Já esteve aqui, não pode a gente já teve aqui com a gente. Cara, ela fez um Funko pra galera da empresa que... Personalizado. Cada um com a sua carinha, assim, surreal. Do tipo assim, ó, fica o meu, pra você ter uma ideia do impacto. Fica na minha mesa, assim. O meu fica de frente pra mim. Eu não gosto nem que tire dali. Ali, porque do tipo, aquilo tem um valor pra mim e do tipo, ela fez pra um monte de gente na empresa. Obviamente, o tamanho da performance, ela não conseguiu fazer pra todo mundo, óbvio, né? Cara, mas todo mundo que ganhou, Cícero, não tinha palavras pra agradecer a ela. O valor emocional muito maior do que o valor financeiro, isso, com cara, certeza. Como bate com o que você tá falando. Esse é um presente que criou o valor. Isso, gerou valor, não destruiu o valor. Ó, vamos lá, vamos jogar limpo? Vamos no R$1.000, você chegar e falar assim pra mim, caramba, Léo, eu coleciono Funko, eu adorei, porque esse é personalizado, tem a sua cara, eu não tenho. Você me vende por R$1.000? Não. Mas nem por 10 mil eu te vendo aquilo. Entendeu? Tipo, esquece isso. Do tipo, não vai rolar, né? E ele é insubstituível. E nesse caso ele é literalmente insubstituível porque você não consegue fazer outro igual. Mesmo se mandar fazer outro, não vai sair idêntico. E você já se apegou. Legal. Então, boa. Isso. Esse é o fator 4. Gerar valor. Bora. Próximo. Quinto é influência social. As pessoas querem fazer aquilo que elas sentem que as outras estão fazendo. Que as outras veem ou não? Ou que as outras fazem. Que as outras valorizam. Ela quer sentir que ela está de acordo com o grupo. Faz parte de um grupo. Olha o truque. Não chego na sala de aula e falo assim, pessoal, vocês não fizeram redação, hein? Ó, mancada. Não pode fazer isso. Porque ao dizer, galera, vocês não fazem redação, você estabelece que o padrão do grupo é não fazer redação. Então beleza, ninguém fez. E aí quem fez se sente um idiota. E quem não fez fala, estou acompanhado. Tem que inverter. Tem que chegar, assim, 50 alunos. 5 fizeram redação. Pessoal, eu queria dar parabéns aqui pro Marcinho, entendeu? Pro Bruno, pra Karina, pro Léo, pro Samir que fizeram a redação, ó, mandaram muito bem. Todo mundo que não fez agora se sentiu excluído. Vocês são um exemplo, são um grupo. Tá? Então agora eu desancorei o grupo, a ação do grupo do não fazer e coloquei no fazer. É isso. E a gente diz que não, eu sou autêntico, eu sou original. Você acabou de dar uma machadada no meu cérebro. Sim. E funciona. Animal, né? Funcionou. Não, é sério. Eu já peguei vários exemplos que a gente... Eu tenho que te agradecer. Você acabou de dar uma machadada no meu cérebro e eu nunca... Ó, eu vou ser eternamente grato a você por isso. Poxa, eu fico feliz. Boa. De verdade. Pô. Cara, faz todo sentido. Faz todo sentido isso. Já valorizou o episódio, tá vendo? Já tem um valor aqui emocional muito maior do que... Um valor emocional, galera, muito maior do que vocês estão dando pra esse episódio, tá? Isso é uma coisa legal também. Não faça o seu trabalho por um valor abaixo do que você acha justo. Faça de graça. Entendeu? Vou dar aula. Tá. Alguém fala assim,
você não pode vir aqui dar uma aula, tal, a gente pode pagar R$20 a hora. Putz, mancada, né? Vou sair de casa, vou pegar um Uber, vou de carro, não dá, né? Não, mas é para um pessoal aqui, né, que o pessoal da Unicamp que está tentando criar um cursinho, alunos de baixa renda que trabalham de dia, vão dar lunch. Não. Aí eu não dou aula por R$20. Eu dou aula de graça. Exato. Ou eu dou aula pelo propósito. Isso. Ou eu dou aula por um valor que faça sentido. Valor que pelo que vale. Uma coisa ou outra. Então eu prefiro 0 que 20. Bate muito até o que você já fez, né? A gente já teve casos assim. Isso eu pratico. O Léo fala, isso ele fala pra mim direto. Não, isso aqui... Não, isso aqui paga. Não quero receber nada. Vamos pelo propósito, a gente já cansou de fazer isso também. Exatamente. Palestra e participação. E reforça a ideia, o cérebro não consegue lidar com os dois. Agora, olha só como ele explicou, né? Por que talvez a gente tome essa decisão. Explicou. Cara, muito legal. Se você receber R$10, você vai ficar. A cabeça vai ficar olhando naquilo. Isso, e na verdade não é sobre aquilo. Então é melhor não. Você recebeu 20, tira da equação. Sabe, eu não quero dar aula por R$10. Tira da equação. Sabe por quê? Porque senão talvez eu, sem querer, eu tente fazer a minha aula valer só R$10. E aí eu não vou entregar. Nível. Aí, mas no final das contas, eu tô baixando o meu nível. Exato. Quando eu terminar a aula, o pessoal vai olhar e falar assim... Mas que merda. O Léo é ruim, cara. Pô, que cara. Eu sou, efetivamente, mas não precisa deixar tão claro assim, né? E quando você tá dando aula pelo propósito, olha o que acontece, aí você se supera. Total. Porque você não tá lá por dinheiro. Exato. Caraca, Cícero, que da hora, bicho. Outra machadada. Então, vamos pro sexto. Vamos lá. Perdi a aí, conta. o fator 5, então, foi da influência social. Isso. E assim, não acreditem quando a pessoa diz que ela é autêntica e não segue os outros. Todo mundo segue os outros. Isso tá profundamente arraigado. Provado com todas as redes sociais, inclusive essas Isso, redes sociais, experimentos que aparecem no livro Rápido e Devagar. Sim. Tal. Bom, fatores 6, Aliás, 7, 8. Desculpa te interromper, Cícero, Já uma tem dica... duas dicas de livro. Não, e uma dica pra galera é imperdível. Essa do Rápido e Devagar, cara... Esse livro... Gente, para o que vocês estiverem... Pode parar de assistir o episódio, sério. Dá um pause. Pausa, vai ler o livro e volta. Não, vai ler não, só compra, só. Depois não, mas se a pessoa se dispuser a ler... Porque eu acho esse livro tão importante. Ó, esse pra mim tinha que ser um livro que a galera lê na escola. Sim. Mesmo o tema sendo profundo... Interessante. Eu acho que deveria ser um livro didático. Não, Dom Casmurro. Vamos continuar. Não, eu não vejo a história é até... Dom Casmurro também é legal. Desculpa, galera, não vou mentir, não. Achei Dom Casmurro chato pra burro. Dom Casmurro é muito bom, mas você pode acontecer. Não, eu achei chato, cara. Então, mas por quê? É que você foi professor de literatura, sua opinião é muito enviesada, cara. Não, mas tem argumento. Tem argumento. Você acha que não? Dom Casmurro não foi escrito pra você. Boa. É outra época. Dom Casmurro foi escrito para pessoas de 1900, que tinham um outro... Faz sentido. Sistema de crenças, de valores, de referências. Tá. Então, ele só faz sentido para um adolescente do século XXI, por exemplo, se ele for mediado por alguém que sabe o que está fazendo, que em geral é o que falta. Faltam professores capazes de fazer essa ponte. Você dava aula de literatura, né, Cícero? Eu dei mais aula de redação. Mas eu dei muita aula de literatura e gramática e interpretação também. Mas principalmente redação. Redação é minha especialidade. Percebe-se a eloquência aqui do... Então, sensacional. Então agora vamos 6, 7, 8 junto? 6, 7, 8. É o seguinte, tem que ficar esperto com esses. Tá. Por quê? Os fatores 1, 2 e 3, eles são mais intrínsecos. Eles apelam mais pro valor da coisa em si. O 6, 7, 8 são os mais extrínsecos. São os que menos têm a ver com seja lá o que for que você está fazendo. Então, o que a gente costuma fazer? Usa o 6, 7, 8 para atrair e o 1, 2, 3 para manter. Para reter. Enquanto o 4 e o 5 estão mais equilibrados. O 6 é o da escassez. Isso que todo mundo já viu em livros de vendas. Sim, fenomenal. Livro de venda. Existe uma tendência a pessoa querer aquilo que ela não vai poder ter depois. Então, uma porta fechando cria aquele gatilho de, nossa, eu tenho que atravessar. Sim, de qualquer jeito. Só que o problema da escassez é que ela tem que ser usada, existe um limite que ela pode ser usada, a partir do qual ela perde totalmente efeito, até cria o efeito contrário. Ninguém vê a propaganda do Magazine Luiza, só amanhã, mas só amanhã mesmo, e sai correndo para comprar coisa. Porque você sabe que domingo que vem
também vai ser só amanhã. Toda semana é só amanhã. Igual Black Friday. Não, Black Friday o pessoal conseguiu destruir. Eu falo isso todo ano, cara. A gente Porque é bom demais. é um negócio da hora nos Estados Unidos que tem um propósito, que é renovar estoque, não sei o quê. Outro dia eu tô pensando, não, Black Friday em maio. O que tem a ver? Tipo Então, assim, você aí não leva a virou sério. carne de vaca. Exato, e aí ninguém leva a sério. Aí já virou aqui tudo pelo dobro da metade do É, preço. dobro da metade. Então, o que acontece? A escassez faz sentido, mas é legal que ela seja vinculada a alguma lógica e, de preferência, algum dos outros fatores. Sim. Por exemplo, ter a competição é uma forma de escassez. Só existe Só tem um que vai ganhar a medalha de ouro. Exato. Entendeu? Tem a ver, mas está vinculado à conquista. Boa. Não é escassez, os 1000 primeiros que comprarem ganham. É quem merecer mais. Então você juntou dois ganha. elementos Juntei escassez da e hora. conquista. Boa. Entendeu? Posse e escassez. Ó, pessoal, eu vou ler as redações e comentar aqui, mas eu só posso ficar até as 10 da noite. Então as primeiras Quem que entregar chegarem primeiro. eu comento. Olha só. Entendeu? Não parece um truque. Sim. Não é uma coisa que a pessoa fala, ele tá falando isso de zoeira. Não, eu pegadinha. tenho que ir blefe. embora. É. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou vou. comentar. Então quem chegar primeiro, eu vou comentar pessoalmente a redação. As outras eu vou falar de maneira mais genérica. Faz sentido, a pessoa não se sente enganada. Esse é o grande problema dos fatores de motivação muito extrínsecos. A pessoa se sente enganada. A regra tem que ser muito clara, né? Tem que ser clara, a pessoa tem que sentir que ela está sendo convidada para o jogo e não Tem que ser uma iludida escassez pra entrar no real jogo. e não uma ilusão, não é? Não uma Quer dizer, escassez nossa, criada somente agora, você entra artificialmente. naqueles sites nos próximos 5 minutos, tá, não sei o quê, pô, dá pra ver claramente que Ninguém criou leva a aquilo pra você. Agora, se você... Super justificado, animal. Agora, escassez de show de rock, por exemplo, é uma escassez que as pessoas levam a sério. Também justificado. Existe um número Isso, finito sim. de lugares. E Isso. todo mundo tá ciente disso. Você tá ciente Super e você aceita pagar mais caro pra pra garantir que você vai estar num desses. mais perto, ali, por exemplo, Normal. alguma coisa. Boa. Esse é o 6. 7. Imprevisibilidade. Você não saber o que vai acontecer é um motivador muito forte. A gente é movido mesmo, cara. Que louco. Isso eu nunca parei. Sim. Em jogo, sim, faz sentido. Mas na vida, Não, assim, na no jogo dia a dia total, também... Uma das, Também. uma das sim. principais formas de motivação de jogo, até falando de monetização, é o jogo gratuito que ele distribui loot box. E aí, o que é o loot box? Cara, você matou 1000 bichinhos, você ganha uma caixinha. O que vai ter dentro dessa caixinha, cara, pode ser um item que vale R$1.000 ou um item que vale Que vale 0,001 centavo. Tá. Mas na sua cabeça ele vale R$1.000. Tá. Toda caixinha que você vai abrir tem um item de R$1.000 na sua cabeça. Antes de abrir. Antes de abrir. Exato. É o famoso gato de Schrödinger. Exatamente. Ele tá lá, Interessante. entendeu? Mas ele não tá lá chama. e não tá lá. Quando abrir, aí você descobre que ele não tava. Mas Que aí, normalmente não o que tá. eu faço? Eu vou atrás da De próxima outra. caixinha. Vai Exato. matar mais 1000 Só bichinhos pra... reforça a próxima. E porque na próxima eu falar, na próxima eu consigo. Como é que você bota imprevisibilidade no mundo corporativo? Sei lá, ou não sei, numa empresa Se ou na o cara evolução. trabalha o mês inteiro e vê se ganha o salário ou não. Entendeu? Do tipo assim, do tipo assim, cara, pode ser que você ganhe. Do tipo, aí não ganhou. Tá Você falando com o cara trabalha, de mas- RH aqui, né? Vou tentar. Mas esse seria mais o fator 8, já chego lá. Ó, por exemplo, os memes são um Não, caminho, genial. entendeu? Meme Eu é- tenho que me comunicar com as pessoas. Uma coisa, eu escrevo, aliás, escrevi hoje. Eu escrevo toda semana o resumo da reunião de líderes. E então eu falo o que os líderes falaram na reunião. A gente fechou contrato com tal escola, a gente está abrindo um novo centro de distribuição, a gente teve tal melhoria na plataforma, tal. Poderia falar de forma bem seca, entendeu? Então, o pessoal do desenvolvimento falou que criou tal. O que eu fiz para criar esse aspecto da imprevisibilidade? Eu pego um tema toda semana de alguma coisa que está acontecendo e conecto todas as informações a esse tema, coloco um meme, porque vocês viram que eu adoro meme. Sim. E isso cria imprevisibilidade. A pessoa fica pensando Qual vai ser o será próximo? o tema e como que vai encaixar. Cara, Entendeu? Legal, hein? Acontece. Genial. Você- Deixa eu ficar aqui você- mais, porque eu quero ver qual que é a próxima não, surpresa. e outra coisa, todo mundo vai querer ler o resumo Sim. da reunião. Sim. Esse é o plano. Simples assim. É.
Tenho Que um massa. feedback... Eu tô quase pedindo pra eu ler o plano. Eu posso mandar. Fiquei curioso agora, me manda esse Cara, negócio. O de hoje o tema foi... Cícero, que genial, bicho. imposto de renda, porque Tá, terminou ontem. Sim. E aí eu coloquei um meme lá dizendo que o imposto de renda é o portão do Enem do adulto. E tinha gente ontem, né? Cara, tipo, o André, foi genial. o nosso sócio, quando ele ouvir, ele vai se identificar. Porque eu tava mandando mensagem pra ele ontem. Mano, isso aqui, como que você declarou, cara? Ele falou, você tá fazendo agora, né? Enquanto ele tava lá, né? Google, como preencher declaração de imposto de renda, procurar. Né? Estou com sorte. Boa. Esse é um elemento. Legal esse. Cícero, que dá. Tudo isso, todas essas esses efeitos de gamificação, o importante é você tem que entender a motivação que está por trás e aí você consegue ativar com coisas muito simples. Que estão atreladas àquela motivação. Então, por exemplo, imprevisibilidade não é a pessoa chegar um dia e o escritório tá pintado de roxo, entendeu? E também não pode ser 100% imprevisível. Por quê? O que funciona para imprevisibilidade é a antecipação. A pessoa tem que saber que tem algo que ela não sabe. Entendi. Como o loot box. Interessante sim, Você não saber tá que tem algo que andando- não sabe. Você não tá andando pela rua e de repente o celular fala: chegou um loot box do Diablo 4. Não te tipo gerou motivo nenhum, não teve... Entendi. Agora, o que vai acontecer? Não gera engajamento, né? Não gera engajamento. Entendi. Você vai abrir o jogo, vai aparecer alguma arma super poderosa que eles vão dar algum jeito de ficar esfregando na sua cara até você se sentir dono dela, fator 4. Aí vão te dar duas opções, fator 3. Um é gastar com, sei lá, 1000 horas de jogo pra achar. E o outro é comprar uma loot box e vai ganhar essa arma de brinde. Aí... Genial. E tem alguns jogos... Olha lá, o financeiro E olha só, Samir, essa questão da escassez. E tem algumas arminhas que nem que você queira pagar por ela, você não consegue. É só com base na imprevisibilidade. Aí o que acontece? Gera escassez. Exato. Como gera escassez e você sabe que a melhor maneira de ganhar é jogar, aí você fica o maior tempo possível online jogando. Exatamente. Porque você quer ter algo que ninguém tem. Aí quem não tem quer te seguir. Olha como o jogo vai pegando tudo que o Cícero falou tudo, e colocando... E eu tô aplicando isso pro dia a dia, eu tô pensando já na empresa. E aí eu vou virar pro meu filho com que propriedade e falar, filho, para de jogar. Eu entendo o que ele tá fazendo. Sim. Mas um caminho é você desmontar, é tipo contar a mágica, entendeu? Falar, por exemplo, pro meu enteado, ele começou a jogar um joguinho lá, aí eu falei, Lucas, aí ele falou, que legal esse jogo aqui que você monta uma vila. Eu falei, sim. Legal, tal. Falo, Lucas, em algum momento, eu garanto pra você, tem 2 tipos de dinheiro nesse jogo. Um que você ganha jogando e um que você ganha pagando com dinheiro real. Em algum momento, o dinheiro que você ganha no jogo não vai ser suficiente pra você comprar alguma coisa. Nessa hora que você tem que ficar esperto. Porque você vai ter vontade de gastar um dinheiro e provavelmente não vai valer a pena. Porque você vai ter aquela vontade inicial, mas tem aquele diminishing return. Sim. Né? O primeiro, nossa, legal. Aí você meio que fica... vira um hábito. Em jogo, isso é característica de todo jogo. Diminishing return. Inclusive na construção de personagem. Sim. Né? No começo daquela, nossa, então eu vou continuar investindo porque eu vou crescer tem exponencial e na verdade é logarítmico. Exato. Você tem um power creep, né? Que você fala, caraca, eu tô ganhando. Mas é isso. O crescimento em jogo, ele sempre é uma função logarítmica. Louco. Isso é muito interessante. E a galera não percebe isso. Mas aí tem o seguinte, você tem que, para criar um endgame que seja interessante, o poder começa a crescer cada vez menos, mas a sua habilidade no jogo tem que dar uma vantagem tal que vale a pena você continuar desenvolvendo. Porque senão você vai parar de jogar. Boa. Entendeu? E aí o último... Vamos fechar. O último medo elemento. da perda. As pessoas fazem, em média, 2 vezes mais esforço para manter algo que elas têm do que para ganhar uma coisa nova. Então, você comprou um vinho. Comprou um vinho, o vinho custa, sei lá, R$100. Tá. Você acha que o valor dele é R$100, você não teria pago 110. Nossa, 110 é muito caro, até 100 eu pago. Tá bom. Beleza, chegou uma promoção lá, tá. Eu chego e ofereço pra você 150, você devia vender. Porque pra você ele vale 100. Sim. Mas você não vende, porque agora que você já tem o vinho, fator posse, o
o medo de perder, o sofrimento de deixar de ter aquele vinho Vale é 200. maior do que o prazer de receber R$150. Então, provavelmente, você vai vender por uns 200. Entendeu? Então, o que eu faço com medo da perda? Que também tem que tomar muito cuidado. Então, esses 3, tá? Tem que tomar cuidado. Sim, pra não usar errado. Imprevisibilidade é viciante. Tanto que loot boxes foram proibidos em alguns países. Eu ia comentar, Jura? você sabe disso, Sim. né? Um monte de país proibiu. Cara, você sai do controle. É cara. tipo cassino. Ah, é? É tipo caça-níqueis. Cara, ativa coisas no seu cérebro muito bizarras. Que louco. Muito E a criança bizarras. dificilmente tem. Primeiro, ela não é dona do cartão de crédito, né? Então ela já não sabe o custo real daquilo. Mas proibido de comprar algo sem saber o que é que tem dentro. Mas de ganhar no jogo, pode. Ganhar pode. Ah, entendi. Pode. Ou você Entendi. pode comprar desde que seja explícito lá o que está levando. Entendi. Não, aí beleza, é que comprar. Agora eu entendi por que proibição. Tá. Então a proibição é do loot box. De comprar e ser loteria. Exato. Tá. Tô entendendo, você, além de gamificação, você joga também? pra caramba, claro. pelo jeito. Ah, Porra, senão. E aí, mas eu não jogo tanto jogo eletrônico, eu jogo mais jogo de tabuleiro. Tem Ah, uma que coleção legal. de Que legal. mais de 200 Nossa, jogos. o Léo comentou, aliás, né, Você tem viu- que você viu agradecer no o Léo fundo da Pinheiro, tela, sim. E aí um papo que a gente tava falando outro dia, ele falou, cara, vocês têm que conhecer a Tem, coleção do Cícero Não, lá, mas que é vamos combinar, animal, porque é animal. Eu vidrado adoro em também, eu jogo, não sou sou... vidrado em jogo eletrônico. Eu gosto de jogo muito de tabuleiro, eu eletrônico. não sou tanto do eletrônico. Eu gosto, assim, não tenho uma coleção dessas, né, igual você, mas sempre gostei. Você vai adorar. Essa Boa, coleção tem legal. muito Então, orgulho. explica a última, então, pra fechar de novo. Medo da perda. Medo Dá da um perda, exemplo. então é o seguinte, em vez de eu prometer pra você, vou te dar R$100, eu dou R$100 e ameaço tirar, porque ele passa a valer 200. Que genial. Entendeu? Genial. Então, E nas é o aulas seguinte, você também chegou a usar esse de alguma forma? Então, Esse é mais difícil. Esse é arriscadíssimo. É. Por quê? Um dia você tem que tirar de verdade. É. Quando você tira... Porque senão vira o efeito Casa Bahia que a Vira gente tava o- falando. né? Exato. Quando você Se tira de você verdade... falar, você vai ter que tirar, bicho. Pode ser tão traumático Tá. que a pessoa se Que afasta desengaja. do sistema. Desmo- Duolingo. Sim. Duolingo tem esse problema. Sim. Você tem um streak, que é Sim, a sequência. isso. Você perdeu um dia, o seu streak de 90 dias está perdido, Zerou. começa do 1. Às vezes é tão traumático que você desinstala Que tem e nunca gente mais vai. que abandona. Você não lida bem com essa frustração, né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado. E o ser humano, no geral, não lida muito bem com Não lida frustração, muito bem. né? cara? No geral, assim, a gente... Por isso que eu falo, esses 3 funcionam melhor no estágio inicial para atrair a pessoa. Porque você não liga tanto de perder na pessoa que já estava em dúvida de entrar no sistema ou não. Então você usa o medo da perda, ela entrou, você tira o medo da perda como um fator. É melhor de- não manter esse elemento, porque motivação. senão a perda vai ser muito grande. Exato. Apesar de ser um elemento... E sabe o que esse aconteceu tem que comigo? ser Eu usado uso com muita Duolingo. moderação, né? Você usa? Tava fazendo espanhol, agora tô fazendo italiano. Comecei a fazer alemão. Tô com 120 e poucos dias, assim, já na sequência, sem perder. E aí eu fico pensando, no espanhol aconteceu isso. Aí teve um final de semana que eu tava não sei o quê, viajando, não sei o quê, perdi minha sequência, parei. Olha que Não é? idiotice. Aconteceu exatamente isso. É isso. Eu Mas falei, não, agora dá preguiça. Vai chegar de novo onde eu tava. Tem um livro chamado do Dan Ariely, Predictably Irrational, Irracional Sim. e Previsível. Tá. Não, o é exemplo. previsivelmente irracional, não é? A tradução é. Eu acho que a tradução é irracional. Não, pode ser, enfim. Mas em inglês é. Em inglês é. Eu tenho quase Predictable. Eu realmente não tenho certeza da tradução, não. Previsivelmente Como irracional, que eu li ficou. esse livro. Boa. Muito legal. Sim. E esse é um exemplo perfeito. Não, e o que ele aborda lá de consumo de compra é bizarro, né, cara? Sim. É bizarro. Que é- Aquilo é bizarro. A questão do zero, por exemplo. Zero não é mais um número. O zero tem um efeito Ah, sim. para você sentir que tá ganhando alguma coisa de graça, faz você tomar decisões irracionais. É. Então, em vez de você vender um livro por R$25 mais 5 de frete, Tá. você vende com 30 e frete grátis, muito mais gente compra. Total. Não, você pode vender A pessoa por sente- 32 É. e frete grátis. Vende mais do que 25 e 5. Grátis dá aquela coisa assim que é Zero? desproporcional. É grátis? Que isso? Eu vou Amazon comprar vive agora. disso. Compro 2. Mais um exemplo que eu usei com bons efeitos, o medo da perda. Dando aula também, Ah. no sexto ano, chegava no primeiro dia e falava, pessoal, eu vou dar pontos para vocês, e o ponto é uma nota no final do trimestre, e qualquer coisa que você fizer que atrapalhe a aula,
é menos um ponto. Perde ponto. Boa. É uma estratégia legal, que aí você não vai... O cara não vai desmatricular, né? Não Mas vai. é muito melhor do que se fizer, ganha um ponto, talvez, né? Ou você os pode dois. combinar. Você pode combinar os dois. Fez uma coisa boa, você ganha um ponto. Fez uma coisa ruim, você Perde o ponto. Perde o ponto. Mas o medo da perda é 2 vezes mais poderoso do que o esforço pra ele ganhar um ponto. Isso. É humilhante perder um ponto. Nossa, É esse que ponto. louco, cara. Perder Olha. o ponto. E assim, o que os professores fazem que é muito errado? O professor promete punições grandes e distantes. Exato. Ele fala assim, o próximo que falar eu vou mandar pra fora. Sim, Não vai. Não vai. Não vai, é trabalho demais mandar o aluno Sim. pra E fora. a gente faz igual com um filho em casa, né? Com criança também. Não pode. Você tem que dar uma punição pequena e Pequena garantida. e executar na hora. Então, perder Eu percebi, um ponto fiz isso com a minha não filha. é o fim do mundo. É uma punição tão pequena que eu posso garantir que vou aplicar sempre. Então, eu chegava lá, 6º ano. Pessoal, então funciona assim, tá? Quer falar? Levanta a mão, eu vou autorizar. Se você falar sem autorizar, você perde um ponto. Ah, professor, mais menos um. Sabe o que eu já percebi? Muito bom, muito bom. Percebi que a minha celular ali filha... na hora. Tipo assim, uma vez eu falei pra ela que ela tem o tablet, botar de castigo pra mim era deixar sem o tablet, né? Aí eu falava assim, não, fez tal coisa, vai ficar um dia sem o tablet. Ah, não sei o que, pai, não. Um dia eu guardava no armário, não sei o que, eu não alcançava, pronto, no outro dia eu devolvia. Ah, fez agora, vai ficar 2 dias sem o tablet. Aí, pô, não sei o que. Aí uma vez eu vai ficar 1 ano sem o tablet. Aí ela, vai. Aí não adiantou nada. Aí eu falei, pô, peraí, mas funcionou falar de um dia, do que 1 ano, não funcionou. Aí eu falei, realmente, eu não vou deixar 1 ano sem o tablet. Tem que fazer tarefa, lição, trabalho. E tem hora que você vai querer um pouco de paz e falar, cara, toma Toma essa porcaria desse exato, foi o tablet. que aconteceu. Acho que no 5º dia eu já devolvi. É isso. Entendi, tem que ser... E aí ainda usei, ainda usava isso pra falar com os alunos de 6º ano sobre números positivos e negativos. Falava, aí eles falavam assim, professor, eu vou perder menos um ponto? Eu falo, se você perder menos um ponto, você ganha. Você ganha o menos ponto. dá mais, né? Ou não, você vai perder um ponto. Ah, professor, mas se eu perdi um ponto Genial. e ganhei um ponto, não é a mesma coisa? Eu falo, não, porque o ponto negativo é uma tatuagem na alma. Vai ficar registrado lá eternamente aquele dia você perdeu um ponto. Você pode ganhar 1000 pontos 1000, depois. mas perdeu vai um. estar lá assim, 1000 menos 1. 1000 menos 1. Ah, Não vai você estar não apaga. 999. Não, vai estar registrado lá. Aí a mãe de uma aluna falou, ela era uma boa aluna. É genial, eu tive né? sorte, tive muitos alunos muito bons a vida toda. Mas daí não é Aí- sorte não, bicho. A gente pode É, conversar um professor. dia É, sobre também- isso. É o professor. Não é sorte. Cara, o que menos tem aí é sorte. Vai por mim, cara. E aí, era uma ótima aluna, mas assim, meio muito agitada. Falava muito, falava fora de aula. É exatamente Aí eu na foi o escola. seguinte, a mãe dela falou, ela ficou sabendo, né? Ah, não, porque o Cícero tira ponto quando eu atrapalho a aula. Ela falou, então cada ponto que ele tirar, você vai ficar um dia de castigo também. Ela, dobrou. Dobrou a punição. Mudou na vida da menina. Aprendeu a se comportar na aula. Ela continua participando, porque assim, eu não falava para não participar. Falava para o aluno participar de forma ordeira. Sem bagunçar. Sim. Quer comentar? Levanta a mão, eu autorizo. Fala, Larissa. Ah, então, porque eu acho tal coisa e tal. Aí eu falava para eles lerem a apostila, né? Vamos ler a tal texto da apostila. Lê o primeiro parágrafo. 3 pontos. Valia de 1 a 4 pontos. Você ganhou 3 pontos. Você está lendo bem, mas você começa a ler como uma afirmação e você só muda para interrogação na última palavra. Você tem que estar umas 3, 4 palavras à frente do que você está falando para já começar a mudar o tom. Boa. Você lê assim, aí ele perguntou o que é isso? Sim. Não, você fala assim, aí ele perguntou, o que é isso? Entendeu? Você tem que subir o tom um pouquinho antes. Boa. Tenta isso a próxima vez. E assim, você, o próximo? Não. E, então, tinha muito mais chance de ganhar ponto do que de perder De quem ponto, participava, sim. que é o fator 2. Sim. A pessoa sentir que ela está sendo observada, Cara, que ela tem que conquista. aula, hein? que aula. Literalmente Que uma aula. aula. Cícero, Eu achei que o episódio ia ser bom. Foi muito melhor do que eu vou esperava. te falar o seguinte, Que numa isso? boa. Eu, infelizmente, cara, e essa eu preciso dar o braço a torcer. O Léo já falou 300 vezes. Você precisa conhecer o Cícero, você precisa conhecer o Cícero. Eu falei pra ele, cara, vamos marcar, vamos marcar. Obrigado, Léo Pinheiro. Eu estou super arrependido de não ter te conhecido Antes, né? Em contrapartida, estou super feliz de ter te conhecido, né? Realmente foi uma aula. E eu acho que a gente já tem outro bate-papo engatilhado, que é o seguinte, a gente falou só de gamificação. E aí, eu acho que a gente... Acho não vou ficar em cima do muro porque eu não gosto. Eu vou afirmar. A gente consegue fazer um episódio
tranquilo, falando só desses conceitos aplicados à vida corporativa. Isso. Sem usar exemplo lúdico. Exato. A gente usando só exemplo corporativo, que na verdade, quando a gente idealizou o bate-papo contigo, a minha verdade. linha era essa, era a gente fazer algo assim, gamificação no mundo corporativo. O assunto da gamificação em si foi tão bom. Cara, você fala com uma leveza e com uma propriedade que é uma aula. Que aula. Então você realmente é um educador, bicho. Não tem essa, né? Tem muito orgulho. É muito legal, cara. Queria super te agradecer. O tempo voou, cara. Porque eu tinha mais umas 5 perguntas pra fazer aqui. A gente vai fazer outro, isso é um fato. Esse a gente tem que fazer. A gente vai fazer um outro bate-papo. Samir, quer fazer uma tradicional? Eu queria perguntar uma pra você responder assim, em 30 segundos, um minutinho, rapidinho. Todo esse conceito, a gente fala muito sobre inovação e empreendedorismo aqui. Que dica que você poderia dar para um empreendedor? Alguém que está, por exemplo, querendo abrir uma startup, já teve um ecossistema de startups e tudo mais. Nem falou disso. Sobre gamificação. Como é que ele pode aplicar isso na startup dele ou na ideia dele? Por onde começar? Invista em conhecer o que motiva as pessoas. Muitas startups erram porque elas tentam fazer um produto fácil de usar. Elas têm que fazer um produto desejável de usar. Boa. Matou. Eu ia falar pra gente fazer um do corte, eu acho que nem precisa, né? Tá feito o corte. Já temos um corte. Obrigado, Cícero. Cara, que papo, que aula. Muito demais, obrigado mesmo. Esse demais, eu vou ouvir várias vezes depois, sem dúvida. Tem muito a aprender ainda. Galera, para os sortudos que ficaram com a gente até o final, já sabe aquele rolê todo lá, né? Curte, compartilha, liga o sininho. Não esquece da funcionalidade nova lá do Spotify, que agora dá para mandar vamos responder as perguntas pelo Spotify, avaliar. Enfim, quer tirar alguma dúvida com o Cícero? Eu, pelo menos, vou tirar umas 40. Com o Samir, comigo. Bota aí nos comentários traz ele de novo, né? Que a gente dá um jeito de fazer chegar até ele e devolve. Beleza? Galera, muito obrigado. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau.